Bom, aí a gente faz esse levantamento, né? Isso por quê? Porque se o agricultor ele planta e não consegue vender, ele perde, né? Então, é algo que tem que ser uma relação, um diálogo muito aberto e direto. Então, a gente, como grupo de consumo responsável, a gente faz essa ponte, para que esse diálogo gere uma confiança, as pessoas que vão consumir, elas possam saber da onde vem esse produto, como ele é cultivado, elas podem visitar a produção, participar do manejo, do plantio, e tudo para que haja uma transparência e dessa forma a pessoa também vai saber o quanto o agricultor está ganhando. Então o agricultor está recebendo o que ele merece. Então a gente faz exatamente essa ponte. Então na época a gente trabalhava com assentamentos da reforma agrária, principalmente porque a gente decidiu, né, o grupo de pessoas trabalhar com esses agricultores por um motivo básico, assim, né, a reforma agrária, que é um tema tão polêmico na sociedade, mas ele é tão essencial ser compreendido e assimilado pelas pessoas, porque hoje todos os conflitos, praticamente 99%, se não 100, dos conflitos que a gente vê de terras no Brasil, que hoje é a maior causa aí que está rolando tudo isso que a gente vê nos noticiários, né? De grilagem, de queimada e de conflito com terra indígena, é por conta da gente não fazer a reforma agrária realmente popular no Brasil. Então, assim, isso já é um assunto bem à parte, assim, né? Porque tem todo um histórico também do porquê que o Brasil não fez reforma agrária, por que a gente tem esses governos tão impositivos, tão autoritários, que não querem que isso aconteça. Mas a gente decidiu trabalhar com esse público, né, esses agricultores. E aí foi bem bacana, porque também mostra para as pessoas que o MST, esses assentamentos, não é aquele terrorista ou aquele bandido que passa na TV ou que ensina nos livros didáticos das escolas, né? E muito pelo contrário, são senhores, né, senhoras, são agricultores, são pessoas como a gente, são do povo, com muita história legal, com muito conhecimento, muita cultura, muita humildade. E assim, foi bem legal fazer essa ponte, porque as pessoas puderem ter acesso a essas pessoas. E, ao mesmo tempo, o MST hoje ele tem um trabalho muito legal com agroecologia e permacultura e agrofloresta. Tanto que, dentro dessa crise do arroz no Brasil, o MST é o maior produtor do arroz orgânico e agroecológico da América Latina. E foi o único arroz que não subiu, continuou no mesmo preço popular, né? Então, são muitos paradigmas assim, a ser quebrados, né? E por isso que a gente, nesse primeiro momento, a gente estava em São Paulo, estava cursando, né, oceanografia, então estava morando aqui, então precisava estar aqui na região também. Então, tem vários assentamentos que são no cinturão verde de São Paulo, que é ao redor, que as pessoas nem sabem. E isso que é legal, assim, né? Vocês trouxeram, né, colocaram essa questão da agricultura urbana, e recentemente teve um levantamento bem legal da prefeitura, né, em parceria com alguns articuladores tal da rede de agricultura urbana de São Paulo, e fizeram um levantamento de todas as hortas urbanas, de todos os produtores rurais, e trouxe essa reflexão que existe uma sampa rural. E aí tem um site tal que está divulgando essas coisas, e praticamente um terço da cidade de São Paulo é rural. Tem mais de 100 hortas urbanas, diversos produtores, a gente tem uma parceria com um grupo de mulheres, também só mulher agricultora, mulherada forte, firme, também cozinham, tudo isso na quebrada, pegando espaço público, nem eu estava falando, né, desses espaços públicos mal utilizados, utilizando esses terrenos baldios para fazer horta, produção, e a gente sai daquela coisa de pressionar o campo, né? Ah, a gente precisa do agronegócio, porque o agronegócio vai alimentar o mundo. Isso é mentira. Se cada um de nós aqui tivesse a consciência que o que está no nosso prato vem da terra e que a gente pode plantar e que a gente pode fortalecer o que está plantando do nosso lado, a gente não precisa fazer milhares e milhares de hectares de agronegócio, de desmatamento, para fazer um tipo de produção que, na verdade, nem alimenta a gente, né? Porque quem alimenta o Brasil é a agricultura familiar, não é agronegócio. O agronegócio é tudo para ração de gado e para exportação também, que vai dar dinheiro na mão de poucos e não da população. Então, são várias quebras de paradigmas que esses grupos de consumo que a gente fazia, e que hoje já tem uma rede de grupo de consumo que a gente faz parte, né?
em São Paulo e no Brasil, que é o Kairos, em São Paulo, que a gente chama de Rede de Grupo de Consumo Responsável, que faz essa ponte. Então, a gente organiza rodas, chama as pessoas, quem quer consumir. Assim, a gente hoje está abrindo para mercados, então não é qualquer mercado que pode participar, tem que entender o que, que é economia solidária, como que funciona a produção agroecológica. E aí hoje a gente distribui para um grupo que a gente chama de novos mercados, né? Que em São Paulo é o Instituto Chão, o Instituto Feira Livre, Instituto Baru, que são mercados que eles trabalham de forma transparente, né? Então, se você for lá nesse mercado, vai ter lá a estante, né, dos produtos, e aí vai falar exatamente de onde é, quem cultiva e o valor que o agricultor está ganhando. Então, se ele está vendendo, por exemplo, R$ 6 o quilo, vai estar escrito lá, R$ 6 o quilo. E aí você faz sua compra e tal. Aí tem produtos do Brasil inteiro, é bem legal, porque aqui em São Paulo tem essa dinâmica, assim, né? Como tem muito mercado consumidor, a gente conseguiu articular praticamente produções do Brasil inteiro, de quilombos, de assentamentos, assim, tem muita coisa legal. E aí a pessoa vai, na hora de ela fazer a efetuar o pagamento no caixa, existe uma contribuição sugerida. Então tá na lousa, bem na frente do caixa, o quanto que quais são os gastos, né, do instituto, quais são os gastos dos trabalhadores, de quem está ali trabalhando no caixa, quem fez a logística de escoamento, né, de chegar à produção, e tal, para você poder fazer esse projeto continuar acontecendo, né? Você fortalecer isso. E aí você pode tanto dar essa contribuição sugerida, quanto não dar. Então também é uma abertura, né, para a gente poder tornar isso acessível, sair daquela ideia que orgânico é caro, né? Esse orgânico é caro é do Pão de Açúcar, é dos grandes empresários que reproduzem esse mesmo sistema piramidal, né, onde existe um cara que é o que ganha tudo, né, ganha a maioria e o resto reparte o que sobrou, que é pouco, né, que ele deixou. E sai desse sistema para um novo sistema, onde as pessoas elas entendem que elas fazem parte, né, disso tudo. E que elas podem sim contribuir com mais, se elas podem, né, se elas têm esse poder aquisitivo, para fortalecer o projeto, fortalecer quem produz e tal. Como se ela não tiver esse poder aquisitivo, ou naquela semana tá sem dinheiro, ela não vai deixar de comer. Mas na hora é sempre um desafio, né? Porque assim, a gente não tem essa consciência. Infelizmente, é difícil, é trabalhoso, porque muitas pessoas vão lá toda semana, a gente sabe que, sim, pelo como a pessoa chega, como ela chega, que ela pode contribuir e não contribui. Aí quando você fala, pô, você pode contribuir essa semana, a pessoa briga, xinga e fala que não é obrigada. Ou a gente trabalha de forma de sexta, e aí também é toda uma você essa coisa da educação mental, né? Você reeduca as pessoas. Porque a gente está acostumado a ir no mercado e ter tudo lá bonito, pronto, né? Qualquer dia da semana, nem importa se é sazonal o produto e tal. Mas a gente não sabe que por trás disso, para estar toda aquela bancada bonita lá, a gente desperdiçou 70% até de toda a cadeia para chegar aquele produto bonitinho lá. Bonitinho, né? E assim, você mudar reeducar as pessoas para elas receberem semanalmente uma cesta que é dos produtos da estação, para você poder ter uma ideia, né, de você saber que você comer um alimento da estação e orgânico, você vai receber muito melhor nutricionalmente esse alimento, mas assim, é difícil, né? É trabalhoso, mas compensa. No final, só de a gente trabalhar com isso, tá indo para a roça, trabalhar com agricultor ou com pescador quando a gente estava no litoral, assim, é uma delícia, né? Isso é uma realização de vida minha, da minha família, dos meus amigos, da nossa rede. E assim, a gente ganha pouco, né? Literalmente a gente paga o aluguel e paga o que é necessário e assim, a gente assim, pobres, né? Mas muito felizes, coração realizado. Vamos continuar para frente se unindo. Graças a Deus eu tive essa oportunidade, esse privilégio de estudar, de ter uma formação, né, numa universidade pública, tá agora na pós-graduação. Então isso para mim é um privilégio enorme e que eu sou muito grato e que eu quero dar essa contribuição para a sociedade, tanto para a sociedade em geral, como divulgação científica, né, e esse retorno, né, das nossas pesquisas, quanto está lá com o produtor,
com um pescador, trocando experiência, conhecimento, dando as mãos juntos, mas sem aquela relação, eu sou um pesquisador, eu sei mais, eu sei tudo, você tem que me ouvir, você tem que me obedecer. Não, sabe? Isso é muito tóxico, né? Na verdade, isso é horrível, porque gera uma desconfiança muito grande, né? Então, o cara não vai querer ajudar a gente, mas ele precisa ajudar a gente, porque a gente depende deles também. Porque quem está na praia, quem está na roça, são eles, não é o pesquisador. O pesquisador está na sua bolha acadêmica, né? E aí, agora, assim, o Turra, né? Ele foi um grande mestre para mim, porque ele me abriu muitas portas de extensão universitária, trouxe isso da minha cachola, né? Porque eu já estava num mundo diferente. Aí eu fui para a universidade, parece que você, assim, é forçado a ficar naquela bolha. E aí ele, assim, me ajudou muito a sair dessa cachola, né? E explorar como a gente consegue continuar sendo um cientista, né? Continuar tendo essa compreensão do nosso privilégio de estudar, de estar numa universidade, mas estar ali com o povo, entendeu? Fazendo o que deve ser feito, trabalhando com justiça social, trazendo questões sociais, né, para dentro da ciência. Então, assim, ao longo do meu curso, né, da minha formação, isso foi bem bacana. Então, eu tranquei algumas vezes, fui morar no Ceará, trabalhei com o Projeto Tamar lá nas comunidades litorâneas, pesqueiras. Lá era puramente educação ambiental, então escolas. Lá é bem mais assim diferente, a realidade, do que aqui, em questão de acessibilidade. Mas são pessoas maravilhosas, tão quanto, não tem como melhor ou pior. Aí depois entrei nesse projeto em comunidades ao redor da USP, né, em favelas, em parceria com outras instituições. Aí a gente formou a rede de agroecologia dentro da USP, a rede de grupo de consumo. Continuamos nessa pegada. E aí quando eu me formei, eu fui morar em Ubatuba, onde eu já tinha trabalhado com permacultura no IPEMA, né, que é o Instituto de Permacultura da Mata Atlântica. Lá eu fiz o curso, então eu sou permacultor formado, mas assim, existe um conflito na permacultura que é isso, né? Eu já estou juntando vários assuntos, tudo bem, gente? Tudo Tudo bem? ótimo. Porque assim, existe aquela história do cara que nunca plantou, do cara que ficou a vida inteira no apartamento, aí vai lá, faz um curso de permacultura de 10 dias, e fala que é permacultor. E aí o agricultor que vive isso, ou o bioconstrutor que constrói com barro as gerações, né, a família, não é permacultor. Então, assim, existe esse conflito, né, na permacultura, quem é e quem não é. Mas, assim, para mim, a permacultura ela é uma ciência mais do que uma profissão. Então, é diferente de você, sei lá, ser dentista, ou você vai fazer um curso para você ser tal coisa. O curso de permacultura, ele vai te abrir a teoria, né? Quais são os... Opa, Tudo bem? trovão forte aqui. O Eita, curso, ele vai te mostrar. Ainda bem que tá chovendo, né? Nossa, que chova no Brasil inteiro. sim. Uhum. Mas o curso, ele vai te dar um panorama geral, né? Assim, da teoria, vai te abrir as portas de onde você pode buscar mais. Se for um curso bacana, vai te pôr em contato com comunidades que vivem a permacultura, né? Ecovilas ou comunidades tradicionais. Mas a permacultura é vivência. Literalmente é vivência. Você está ali vivendo. A gente agora está a gente está montando uma ecovila em Pedro de Toledo. Então está sendo bem bacana a vivência permacultural. Então, você pensar em todas as águas, né, do sítio, como a gente planta água no nosso sítio, no nosso território, como a gente cuida de todas elas de forma ecológica, todas as construções, todos os plantios, a nossa forma política, né, de se organizar. Então, a permacultura também é política, não é política partidária, mas é organização social, né? Então, ouvir os mais velhos, fazer com que as crianças também tenham voz na comunidade, educação diferenciada, tal. Mas aí voltando aí eu fui para Ubatuba, né, depois de formado, e aí eu fiquei um tempo lá com alguns agrofloresteiros, né? E aí foi muito especial, porque eu bebi da fonte assim de pessoas que estão na terra, assim, eles desde criança, desde que nasceu, mas assim, eles carregam conhecimento de gerações, né? E aí foi um despertar para mim, né? Porque estar próximo dessas pessoas e unir, né, essa minha formação acadêmica com a formação da vida deles, né?
assim, foi muito especial. Aí fiquei uns anos lá, atuei como colaborador do fórum, né? Como estava ali que a gente conversou, né? Do Fórum de Comunidades Tradicionais, que envolve comunidades caiçaras, quilombos, indígenas. Aí trabalhava com agroecologia nas comunidades, com reuniões com órgãos ambientais, fazendo sempre essa ponte, né? Porque nesse meio o mais dificultoso é o diálogo, é a linguagem, né? Porque a gente técnico tem uma linguagem, governo tem uma linguagem, a sociedade, assim, em geral tem uma linguagem, comunidade tradicional, índio tem uma outra linguagem, e como a gente faz uma roda e faz todo mundo conversar e se entender, né? É um desafio, mas assim, a gente tem que estar aberto, né? Se eu, como cientista, chegar lá e só querer falar em termo técnico, eu vou passar vergonha, né? Para mim, eu vou estar sendo bonzão, ser os termos técnicos, mas na roda é passar vergonha, porque ninguém vai me entender, né? Exato. E o órgão ambiental também, se ele chegar lá e só falar em nome de governos ou também usando termos jurídicos também para a comunidade tradicional, é a mesma história, sabe? E aí fica sempre nessa coisa impositiva, aí a gente não anda para frente. Continua conflito, unidade de conservação sobreposta ao território tradicional, os dois querem o meio ambiente preservado, mas ficam um brigando com o outro, porque a unidade de conservação quer tirar a comunidade, e a comunidade se vê presa pela unidade de conservação, que não deixa eles fazer práticas tradicionais de subsistência, pesca, plantio e tal, em vez de todo mundo se unir e fazer um trabalho conjunto, entendeu? Onde o nosso norte é o mesmo, é preservação ambiental, é sustentabilidade. Então, assim, a gente agora da cátedra, né, da Unesco, a gente está trabalhando com isso, né? Divulgação científica, trabalhar com uma linguagem acessível, que as pessoas, o público em geral possa entender, fazer essa ponte, unidade de conservação, né, órgãos ambientais e comunidades tradicionais, público em geral. Então, que nem o TBC, né, o Turismo de Base Comunitária, que foi o meu TCC, né, na monografia. É uma forma de turismo que ela vai, não só vai contra, né, essa questão só do embate, né, mas ela tem princípios contrários ao turismo de massa, que é um turismo que está nem aí com o local, só chega, só constrói, só destrói, né? Destrói. Constrói cimento, né? Concreto, mas destrói cultura, destrói famílias, destrói a natureza. E o turismo de base comunitária, ele é feito pela própria comunidade. Então, quando você me perguntou, né, das hortas, eu acho que todo o processo que envolve pessoas tem que ser coletivo, tem que ser colaborativo, tem que ser de forma horizontal. E o TBC é isso, né? Ele envolve a comunidade auto-organizada, né? Numa autogestão. Eles vão organizar questão de quanto cada um recebe. Então, envolve economia solidária, onde não tem chefe, não tem patrão, onde todos vão receber igual. Então, tipo, só porque o cara é formado, trabalha no computador, ele tem que ganhar 10 vezes do que a moça que faz a limpeza, e só porque ela não tem formação. A economia solidária não é isso. A economia solidária, pelo contrário, ela valoriza todos os trabalhos, e a nossa forma de repartir o bem, que a permacultura também fala, da partilha justa, ela é decidida por nós mesmos. Então, se a gente acha que aquela pessoa trabalha mais, ela se dedica mais, então ela vai receber um pouco mais que os outros, mas isso é decidido coletivamente. Não é por empresário, não é por um governo que decide que homem ganha mais que mulher, que mulher não pode ter, homem não pode ter licença paternidade, que mulher também tem uma licença maternidade curta. Não, isso é decidido coletivamente. E além que o TBC envolve cultura, então envolve práticas tradicionais, envolve ensinar uma alternativa de vida para as pessoas, né? Então as pessoas da cidade, elas estão distantes da realidade de se viver na natureza. E aí quando elas vão lá, vou visitar um parque, ou vou visitar uma praia linda. Chega lá, ela vai ficar num hotel ou numa pousada que vai ter televisão, vai ter ar-condicionado, e aí tipo, ela reproduz o modo de vida dela lá e não vai beber da fonte daquele lugar, ela não vai se conectar com esse lugar. Então o TBC trabalha com isso, né? Então o turista vai chegar lá, pô, vai dormir onde as pessoas lá dormem, vai entender, assim, vai ter uma estrutura lógica, eles fazem estrutura maravilhosa para receber as pessoas, alojamento, acomodação,
Mas você vai comer o que eles comem, vai comer pratos tradicionais, vai entender, vai participar de festas e festas culturais, né? Vai dançar, não vai chegar lá com sua caixinha de som, botar o funk lá no meio da comunidade. Não, você vai chegar lá, vai dançar fandango, que é uma dança caiçara, vai ouvir o coral indígena. Então, eu acho que tudo isso é uma mística, sabe? É uma mística que transforma. Então, as pessoas, elas voltam outras pessoas. Foi o que aconteceu comigo. Assim, você se transforma quando você vivencia tudo isso, mas esse conjunto, entendeu? Não você chegar lá, que nem eu falei, chegar lá no hotel, aí não, vai ter o passeio para tal lugar, você vai lá com sua câmera no carro, você fica lá de trás, tira a fotinha, mas, sabe, não tem aquele diálogo, aquela troca cultural, sabe? E o TBC, ele força as pessoas, não força, né, obrigar, mas ele força as pessoas a fazer isso, assim, né? Porque você vai estar lá com eles. Então, você vai sentir, as pessoas são humildes, ninguém vai te olhar feio, muito pelo contrário, sabe? Nossa, maravilhoso. Eu preciso citar que eu sou fã, vou voltar lá, né? Do MST, assim. É muito importante a gente frisar que eles são o maior produtor da América Latina de arroz Orgânico. orgânico. É É preciso de, frisar isso. é, você- Eles são exemplo de educação de jovens e adultos. Quando você vai estudar na faculdade, educação isso, de jovens e adultos, eles são citados como exemplo. isso, educação no campo, Então, é muito importante intencionalmente. frisar. Enquanto o agronegócio está produzindo alimento para o porco na China, né? E não se preocupa, a partir do momento que ele não está se preocupando com a alimentação do povo, né? Em contrapartida, tem todas esses agricultores, né? Familiares que eles estão alimentando o nosso povo. Não contra os porcos na China, nada disso. Mas é a questão da gente poder fazer um balanceamento melhor, né? Isso Disso mesmo. tudo aí, um partilhamento melhor. É. Eu sou realmente fã. Semana passada eu ganhei a bandeira deles. Fiquei Ah, muito que bom. feliz. No caso de um amigo que trabalhou numa feira. Aliás, sempre não, perdão. Todo ano tem uma feira no Rio de Janeiro. Eu levo minhas filhas até lá. E de fato a gente conversa com as pessoas. São pessoas com calo na mão, entendeu? É a coisa mais linda. São Isso. pessoas que o sol é, judiou da pele. Mas Você vê brilha que os a olhos, né? pessoa é que trabalha. Não tem nada de termo ali, pelo amor de Deus. Tira isso da cabeça, pessoal. Tira isso da cabeça. São Não, pessoas com calo na mão, a pele recortada por causa do sol. É a coisa mais emocionante conversar com eles. Eu levo minhas filhas, toda vez que tem feira, legal. oportunidade de chegar perto, assim, de conseguir conversar, eu levo. E é emocionante, emocionante. Uma vez eu perguntei lá se podia comprar a bandeira deles, né? Porque eles vendem a camisa, né? A camisa eu tenho. Mas eles falaram assim, não, você não pode comprar a bandeira, você tem que merecer. Eu ganhei. Calma aí, eu vou pegar uma coisa só pra gente finalizar, fortalecer. Calma aí. Foi o Wagner, Lívia, que me deu. Ele Ah, eu vi trabalhou no nessa grupo. feira, É. Uhum. nessa feira que ele trabalhou. Ah, Eu fui, inclusive, Ah, com as meninas e ele ganhou lá. o Aí ele não, sabe. e tocando nisso, né, é uma controvérsia, porque esses governos, né, que incentivam o agronegócio e toda essa questão, eles se dizem tão patriotas, né, tão querem ver o Brasil e tal, e na verdade eles estão destruindo o Brasil, eles estão vendendo o Brasil. E se realmente a gente quer ser patriota, que a gente fortaleça os brasileiros, entendeu? Quem tá lá, a agricultura familiar, é ela que alimenta o Brasil. Exatamente. A Feira Nacional da Reforma Agrária, que rola aqui em São Paulo, na Água Branca, ela é a maior feira agroecológica de produtores da América Latina. Se eu não me engano, já está uma das maiores do mundo. Porque são toneladas e toneladas e toneladas e toneladas, só não vem mais, porque o governo não dá incentivo. Porque quem paga os ônibus para o pessoal do Maranhão vir para cá com 4 dias de viagem é a gente mesmo, não são Isso. eles.
Então, só não é a maior do mundo porque a gente não tem incentivo. Porque se a gente tivesse incentivo, seria a maior do mundo. E quem vai na E feira se encanta. dá muito orgulho isso. Muito orgulho. É muito bom. Nós vamos fazer uma sequência de 3 perguntas para a galera se inteirar um pouco mais sobre os termos, né? A primeira que você citou lá atrás é a semente crioula. Do que se trata? Legal. Bom, as sementes crioulas, elas são sementes que são as nativas, né? Não estou ouvindo. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Tá ouvindo? As sementes crioulas, elas são sementes originárias, sementes nativas. Então, diferente de hoje em dia, que tem um incentivo muito grande às sementes patenteadas, que são sementes transgênicas, que elas são resistentes a alguns tipos de agrotóxicos, que são principalmente essas sementes são das grandes corporações mundiais, Monsanto, e etc e tal. A semente crioula, ela é Para mim tá muito baixinho aqui. abaixo? Tá. Lívia, tá me escutando? Eu tô ouvindo. Normal? Tá, abaixou um pouco o volume, mas eu tô ouvindo. Alô? Você fala um pouco mais alto? Agora tá melhor, Samantha? Não, tá muito baixinho, estranho. Alô? Escutando, Samantha. 1, 2, 3, som. Foi? Será que eu boto o fone? Melhor. Deixa eu ver. E agora, melhorou? Pra mim, sim. Não, que estranho. Continua igual? Pra mim tá bom. Tá muito baixo. Eu acho que seu som mudou, Samantha. Tá mais baixo a sua voz. Será que são os alto-falantes aí do computador? Ou do celular? Tá ventando aí, Samantha? Pode ser alguma interferência, não? Peraí. Ih, Vamos ver. acho que ela caiu. Talvez ela dá uma entrada novamente aí. Sim, Saiu, vou pausar. né? Pronto. Tá. Pode ir? Sim, pode. Bom, então, sementes crioulas, elas são sementes nativas, né? Elas são as sementes que são pertencentes àquele solo, àquele território. Então, elas estão relacionadas com o ecossistema local, diferentemente das sementes patenteadas, né? Ou transgênicas, que são tão fomentadas pelos governos, em parcerias com as grandes corporações, como a Monsanto, que dá muito dinheiro, entendeu? Dá muito dinheiro você inventar um agrotóxico e inventar uma semente que é resistente a esse agrotóxico. Dá bilhões, trilhões de dólares. Mas semente crioula, para a corporação, não dá dinheiro nenhum, porque semente crioula ela é local, ela é daquela localidade, e biologicamente falando, a semente crioula ela é a melhor semente que tem, porque ela é uma semente geneticamente, como posso falar assim, ela é geneticamente construída, né, ao longo do tempo, em tempo geológico daquela localidade. Então, aquela planta, ela vai ser a planta ideal para crescer ali, daquela semente. Por quê? Porque é uma planta adaptada ao clima local, à pluviosidade, sazonalidade das chuvas, das estações. Porque ao longo de gerações daquelas espécies, daquela semente, aquele banco genético dentro daquela sementinha pequenininha, ele sabe disso, né? Porque ele é crioulo, é nativo. Então, nas sementes crioulas, a gente tem um banco genético enorme, é uma riqueza, entendeu? Que a gente nem tem muita ideia. Então, por isso que é tão importante semente crioula, porque além dessa riqueza, dessa diversidade, né, nativa brasileira, ela também tem uma diversidade cultural, né, relacionada a isso. Então, por exemplo, os índios guaranis,
eles têm uma semente crioula que é o milho. E aquele milho crioulo deles é sagrado para eles. Então eles nunca eles vão plantar aquele milho com um milho assim diferente, que veio do Juruá, né? Que veio do homem branco, do homem não índio. Nunca, eles vão plantar sempre esse milho com o milho que é deles. Então é uma semente crioula que é sagrada, né? Para eles. E para muitos outros agricultores, as sementes crioulas, né, que eles estão cultivando há muito tempo, tem uma relação muito grande, afetiva, cultural, e ao mesmo tempo é super importante, porque, por exemplo, a semente crioula, ela possibilita a diversidade também na nossa mesa, né? Então, por exemplo, a Monsanto, elas têm um tipo de milho. Então, a gente vai comer aquele mesmo milho. E aí, quando você vai ver nutricionalmente, aí aquela empresa que eu estou trabalhando, que é o Pé de Feijão, eles falam muito disso, né? Se a gente comer o mesmo alimento, a gente vai ficar doente, porque a gente vai perder toda aquela carga nutricional que vem com a diversidade na nossa mesa, né? Então, tipo, se a gente falar só de milho, usando de milho, existe mais de 70 espécies de milhos diferentes, semente crioula. Você vai comer um milho amarelo, um milho branco, um milho colorido, um milho vermelho, um milho preto, e cada milho vai ter um tipo de nutriente. Então, a semente crioula, ela também tem a ver com a nossa saúde, entendeu? E também com a ecologia, o meio ambiente, porque ela está adaptada àquele ecossistema. Então, aquela planta, ela tem uma função ecológica. Então, que nem a gente está trabalhando com a Jussara, né? Fazendo polpa do açaí da Jussara, que é uma palmeira ameaçada de extinção da Mata Atlântica por conta do corte do palmito. E agora a gente está trabalhando com sementes crioulas da Jussara. Então, tipo, as espécies, quando elas pela dispersão, elas se adaptam, né, evoluem de acordo com cada local. Então você tem espécies que são, por exemplo, tem a mesma espécie, mas que elas são diferentes, né? Às vezes uma frutifica em época diferente da outra, porque aquele lugar tem chuvas em outra época. Então, aí agora para terminar minha fala, né? Quando a gente fala de um banco de sementes, né? A gente critica muito aquela pessoa, aquele guardião de sementes que fica só no saquinho guardando. Porque, para a gente, o verdadeiro banco de sementes é na terra. Porque lá ela vai reproduzir, ela vai gerar mais e ela não vai perder esse tempo de também estar se adaptando a esse sempre novo normal da natureza, né? A natureza ela está sempre em constante mudança, né? Então, na Terra, você garante que aquela espécie vai continuar se perpetuando, vai continuar evoluindo, vai continuar produzindo. Agora, se eu ficar guardando, talvez a hora que eu for plantar, nem vindo, entendeu? Então, banco de sementes, a gente pode ter semente para troca, com certeza. As feiras de semente de crioula são lindas, né? Muito conhecimento, muita troca. Mas semente é para estar na terra, esse é o lugar dela, né? Que lindo. Perfeito. As pessoas realmente conhecem, né? Não tem milho até. Eles, só um é todo colorido, coisa mais linda. Sim. Cenoura, roxa, tem várias cores, beterraba. É coisa linda que a gente tem a oportunidade de conhecer, né? A biodiversidade, ela não tem valor monetário, sabe? A gente tem que entender isso. Biodiversidade não tem como assim, valorar, né? Ela tem um valor que ele é a própria Vai vida, além, sim. vai além. Então, semente crioula também, vai além de qualquer valor, qualquer patente. Ela é a própria vida, gerando mais vida, mais diversidade. Sim. Com certeza. Bom, e aí o outro conceito que a gente gostaria que você falasse é sobre o produto orgânico. O que que é o produto orgânico, para quem não sabe? Tá. Bom, sempre que me perguntam isso, eu gosto de trazer essa questão, né? Porque existe uma grande diferença de um produto orgânico e de um produto agroecológico. Primeiro, o produto orgânico, ele tem esse conceito que não vai agrotóxico, né? Então, assim, o orgânico é isso, não vai agrotóxico. Mas acontece que muitos produtores orgânicos, eles reproduzem um sistema, que nem a gente estava conversando antes, que ele é piramidal, ele faz o orgânico ficar muito caro, né? E isso acontece
principalmente porque a gente no Brasil, a gente tem um grande problema, né? Um conflito aí que a gente está trabalhando muito para resolver, que são os selos, né? Então, por exemplo, hoje para você ter um selo de orgânico, aquele Orgânico Brasil famoso, é caríssimo. Uhum. E isso encarece o produto, isso também exclui alguns agricultores. Então, a gente tem que trabalhar de forma de você ter outros tipos de selos, né? Que sejam mais inclusivos e mais colaborativos também. Então, hoje já tem um selo de orgânico que os próprios agricultores, eles se auto-monitoram, né? Se certificam. Então, vai um constantemente na terra do outro, ver se não está usando veneno e tal. Não tá, beleza. Então, a própria associação local organiza esse selo. Isso é super legal. E o produto agroecológico, diferentemente do orgânico, é assim, o orgânico, ele não é agroecológico, mas o agroecológico, ele é orgânico e agroecológico, né? Então, os orgânicos, se ele é agroecológico, considera orgânico, porque na agroecologia não tem veneno. Mas a agroecologia, ela também envolve questões sociais, que só o termo orgânico não envolve. Então, na agroecologia, que nem a gente está conversando, envolve feminismo, na agroecologia envolve comunidade tradicional, envolve luta pelo território, envolve, em vez de sistemas piramidais horizontais, a luta no campo, envolve reforma agrária. Então, a agroecologia ela tem um contexto político também rolando. Então, quando você for se alimentar de um produto agroecológico, você lembra que além de ele não ter veneno, ele também tem toda uma questão social por trás. Por isso que, assim, ao meu ver, a agroecologia é super interessante por conta disso, porque ela tem um contexto junto, né? E além de que o orgânico, não necessariamente ele também respeita a natureza local. Ela pode desmatar, fazer uma monocultura de orgânico, às vezes dá certo, com certeza, porque tem muito elemento orgânico muito resistente, mas a agroecologia não. A agroecologia ela atende a natureza local, não vai desmatar, vai ter outras espécies consorciadas. Então tem essa diferença também. Todo mundo ganha, né? Com certeza. Bom, e aí o que que é um produto transgênico? E quais são as consequências do cultivo na natureza? Legal. Bom, vou trazer então um pouco do contexto histórico, né? Como saiu o transgênico. Depois da Segunda Guerra Mundial, olha que louco, né? A gente depois de uma grande guerra que gerou uma enorme destruição do planeta, que veio todas as nossas técnicas e materiais, equipamentos para a agricultura. Por quê? Sobrou muita coisa, muito veneno, né? Sobrou muito trator na época, né, eram os tanques, e aí eles não tinham o que fazer. E aí o que aconteceu? Os países que ganharam a guerra e tinham todo esse poder, né, bélico e tal, teve a grande sacada do quê? Vamos fazer a famosa Revolução Verde. O que que era? Agora a gente vai automatizar o campo. Então eles pegaram toda a tecnologia de guerra e colocaram na agricultura. E aí hoje a gente tem todas essas técnicas utilizadas que elas não são benéficas para a natureza. A gente tem aquelas máquinas enormes que removem o solo constantemente, e isso é horrível, isso você degrada, você mata o solo fazer isso. Mas a gente reproduz isso. A gente aqui no Brasil